Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, fascinante. Vamos falar sobre como a matemática se transforma numa espécie de detetive para auditar eleições. É isso mesmo, e estatística forense. E a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como é que se acha uma agulha no palheiro, quer dizer, um voto falso, no meio de milhões? Parece uma tarefa impossível, mas acredite, a estatística nos dá uma pista. E que pista? Então, a sacada é a seguinte. Todo conjunto de dados que surge de forma natural, sabe, sem manipulação, ele deixa uma espécie de impressão digital estatística. É um padrão. E o nosso trabalho é aprender a ler essa impressão digital. Se algo estiver fora do padrão, opa, acende um alerta. É como encontrar uma digital que não deveria estar ali na cena do crime. Bom, vamos lá para a nossa primeira grande pista nessa investigação. E se preparem, porque ela vem de uma lei da matemática que, de primeira, parece não fazer o menor sentido. É totalmente contraintuitiva. E a história por trás disso é sensacional, porque essa lei não foi inventada por um gênio num laboratório, não. Ela foi descoberta. Um astrônomo lá em 1881 reparou que as primeiras páginas dos livros de logaritmo dele estavam mais gastas. Décadas depois, um físico, o Frank Benford, viu a mesma coisa em mais de 20 tipos de dados diferentes. População de cidades, áreas de rios, tudo. É como se a própria natureza tivesse uma assinatura matemática. E o que essa tal de lei de Benford diz, afinal? Bom, de forma bem simples, em um monte de números que surgem naturalmente, como por exemplo os totais de votos em cada urna, o primeiro dígito tem muito mais chance de ser um número pequeno, como 1, do que um número grande, como 9. Agora, olhem só para esses números. É aqui que a coisa fica maluca. O dígito 1 aparece como primeiro em mais de 30% das vezes. 30%. Enquanto o 9, coitado, nem chega a 5%. É uma queda brusca, uma curva bem característica. Essa é a tal da impressão digital. É engraçado porque a nossa intuição grita ao contrário, né? A gente pensa, todo número de 1 a 9 tem que ter a mesma chance, uns 11% para cada. Mas não, a natureza não pensa assim. E é por isso que a gente é péssimo em inventar números que pareçam aleatórios. A gente tenta deixar tudo igualzinho, mas o mundo real, ele tem essa preferência estranha pelo número 1. Ok, essa lei do primeiro dígito é super poderosa, sem dúvida. Mas sempre tem um mais, né? Para analisar dados de eleição, que são bem específicos, os especialistas precisavam de algo um pouco mais refinado. E aqui está o pulo do gato. Pensa comigo, se as sessões eleitorais têm um limite de, 400 eleitores, é óbvio que os resultados vão começar mais com 1, 2 ou 3. Isso pode sujar a análise do primeiro dígito. A solução? Olhar para o segundo dígito. Ele é muito menos afetado por esses limites artificiais. E assim nasceu a Lei de Benford para o segundo dígito, ou 2BL, que virou o padrão ouro para esse tipo de auditoria. E olha só que interessante a impressão digital do segundo dígito. As chances são mais equilibradas, não tem aquela queda brusca do primeiro dígito. Mas, se a gente olhar com atenção, ainda existe uma tendência, uma pequena curva para baixo, do 0 até o 9. É mais sutil, mas é um padrão único e, o mais importante, previsível. É isso que os analistas procuram. Tudo bem, a gente já tem a teoria, a impressão digital que a gente espera encontrar. Mas e na prática? Como a gente compara os dados reais de uma eleição com esse padrão ideal? Bom, para isso, a gente precisa de uma ferramenta, uma espécie de régua estatística. E essa ferramenta se chama correlação de Pearson. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Pensa nela como um termômetro estatístico. Ele mede a temperatura da relação entre os dados da eleição e o padrão que a gente espera. Se a correlação for alta, a temperatura está alta, está tudo batendo. Se for baixa, aí tem algo estranho. E qual é a temperatura ideal? É essa aqui, acima de 0,99. Em eleições sem anomalias, onde os dados são autênticos, o resultado desse termômetro tem que ser altíssimo, quase perfeito, quase 1. Isso mostra que a impressão digital dos dados reais bate com a impressão digital da teoria. Para isso ficar bem claro, vamos fazer uma simulação. Imagina um caso hipotético, com os resultados de 1000 sessões eleitorais. Vamos ver como uma anomalia grita nos números. Ok, olhem para essa tabela. Vamos ver, o dígito 3 apareceu 102 vezes, o esperado era 104. Tudo certo. O 4, 98 contra 100, ok também. Mas, peraí, olhem o 5.
A gente esperava que ele aparecesse umas 97 vezes, mas ele apareceu 155. É um pico gigante, um valor que simplesmente não se encaixa no padrão natural. Salta aos olhos, né? E aí, quando a gente joga esses números na nossa ferramenta, no nosso termômetro, qual é o resultado? Tá aí, 0,82. Lembram que o ideal era acima de 0,99? Pois é, 0,82 é muito, muito abaixo. Isso aqui é a sirene tocando. É uma bandeira vermelha gigante. Importante. Isso não prova que houve fraude. Mas o que isso faz? Isso aponta exatamente para onde os auditores precisam olhar. É o sinal verde para uma investigação mais aprofundada naqueles dados. E agora a gente chega num ponto que é talvez o mais crucial de toda essa conversa. É fundamental entender que essa análise é um indicador, um sinal, e não um veredito final. Que vejam bem, existem vários motivos perfeitamente legítimos para um resultado fugir do padrão. Às vezes é o chamado voto estratégico, todo mundo migrando para um candidato, pode ser uma característica demográfica de uma região, pode ser até um simples erro de digitação na hora de somar os votos. Por isso, a análise é sempre o começo da investigação, nunca o fim. E tem o outro lado da moeda, que é igualmente importante. A ferramenta não serve só para achar problema, serve também para confirmar que está tudo certo. Um bom exemplo foi uma análise feita na eleição presidencial de 2014 aqui no Brasil. O resultado? Uma correlação altíssima com o padrão de Benford, o que ajudou a validar a integridade do processo e a fortalecer a confiança no resultado. E essa frase aqui, para mim, resume a essência de tudo. O grande objetivo não é só sair caçando fraude. É também, e talvez principalmente, validar eleições que foram corretas, íntegras. É uma ferramenta para fortalecer a confiança no processo democrático. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Essa mesma lógica, essa caça a padrões escondidos nos números, não serve só para eleições. Serve para detectar fraude em imposto de renda, para achar erros em pesquisas científicas, para entender padrões na sociedade. A pergunta que fica no ar é: que outros segredos estão aí, escondidos nos dados, só esperando para serem descobertos por ferramentas como essa?